Virginianos e virginianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão, virginianos, por estarem de volta. Bom, hoje eu vou fazer uma leitura para você, intuitiva, coletiva e atemporal. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Bora lá, gratidão mais uma vez por estar aqui comigo, já te convido a respirar fundo. Trazer corpo, mente, espírito. Olha isso, virginianos. Muito bem, ó, a gente abre a sua leitura com a carta do 6 de paus. Olha que carta bonita. O 6 de paus, virginianos, ele traz muito com o 2 de espadas, e o 2 de espadas invertido, tá? O 6 de paus é uma das cartas queridinhas, né, do tarô. Por quê? Porque ele traz tudo aquilo que a nossa cultura humana, né, que a nossa consciência coletiva humana entende como sucesso, como reconhecimento, sabe? Ele traz o reconhecimento das outras pessoas te vendo no tamanho que você gostaria de ser visto. Te traz o reconhecimento das pessoas aplaudindo você depois de alguma decisão que você tomou, ou depois de alguma ação que foi feita na sua vida, sabe? O que me traz aqui um entendimento um pouco mais amplo, né, dessa energia, junto com o 2 de espadas invertido, é que o 2 de espadas é um momento onde eu preciso tomar alguma decisão, sabe? Então é como se, tipo assim, esse reconhecimento, esse sucesso, essa alegria, né, que aos olhos humanos é tão importante assim para a gente experienciar esse prazer, digamos assim, ele está muito associado a uma decisão que você vai ter que tomar aí nos próximos dias, tá? Pode ser que você já esteja passando, né, por este momento dessa decisão, essa decisão já, esse pensamento, né, essa ideia, você já saiba do que eu estou falando, pode ser que eu esteja falando com pessoas que já sabem do que eu estou falando em relação a essa decisão, pode ser a decisão, por exemplo, vou dar esse próximo passo profissional, vou fazer essa mudança, vou seguir mesmo sem ver o que está na minha frente, né, porque aqui eu estou falando com pessoas que têm a ideia, que têm a possibilidade, mas que vão precisar de coragem, que vão precisar de confiar que são estruturadas e protegidas e amparadas por algo maior do que o próprio ego, do que a própria vontade de seguir, entende? São pessoas que muitas vezes postergam, né? E pode ser que você se encontre neste momento de dúvida, de questionamento, de querer postergar alguma decisão, porque na verdade você não quer assumir 100% da responsabilidade que essa decisão vai te custar, digamos assim. Mas, virginianos, uma coisa que é muito importante aqui. O que é sucesso para você, né? O que é sucesso, por exemplo, sei lá, às vezes é ter 1 milhão de seguidores no Instagram, isso é sucesso para você? Às vezes, não que você queira ter isso, mas que você vê o outro com isso é uma forma de admiração, sabe? É uma forma de aplaudir. Ou então sucesso para você é ter saúde, ter comida, ter uma base, né, da nossa pirâmide de necessidades humanas, ter uma base estruturada. Eu consigo fazer atividade física, me alimento saudável, tenho uma casa, tenho meu trabalho, tenho bons relacionamentos. Isso para mim é sucesso, sabe? Ou então, sucesso para mim é eu poder ter a liberdade geográfica de viajar por todos os lugares que eu gostaria de viajar, mesmo tendo alguém ou não tendo, entende? Aqui a primeira mensagem, virginiano, é: o que é sucesso para você? Porque uma vez que você entendeu o que é sucesso para você, isso vai te ajudar nessa decisão que você precisa tomar ou vai precisar tomar nos próximos dias, tá? Por que, Bruno, que isso vai me ajudar? Como assim, né? Porque a única forma de você saber qual caminho seguir é você entendendo se aquele caminho traz essa completude emocional, traz esse reconhecimento de si próprio, sabe? Não é o momento que o outro vai me reconhecer, porque o outro ele vai te reconhecer a partir do momento que você entender o que é sucesso para você.
Porque aí você está sendo autêntico. E não tem como o outro te reconhecer ou aplaudir uma decisão, por exemplo. Um exemplo aqui, né? Por exemplo, vamos lá. Às vezes eu estou fazendo uma entrevista e aí a minha família está lá me apoiando e estão esperando que eu passe naquela entrevista. Só que eu estou fazendo essa entrevista de trabalho mais por conta da minha família do que para mim, entende? Então, às vezes, aquelas pessoas vão me aplaudir porque eu estou conseguindo essa oportunidade, eu estou conseguindo estruturar um relacionamento com alguém, talvez que seja, né, que pode ser isso também. E as pessoas do lado de fora, elas estão me aplaudindo. Mas eu, internamente, isso representa sucesso para mim? Para a história que eu quero contar? Entende? Aqui pede muito essa importância. Porque não adianta o outro estar me aplaudindo do lado de fora, sendo que dentro eu não me sinto realizado, eu não me sinto... Isso gera um desalinhamento energético comigo mesmo, gera perda de propósito, gera dúvidas, inseguranças, né? E muita gente pode estar vivendo esse caminho. Eu estou seguindo, as pessoas me reconhecem, as pessoas veem o meu trabalho, mas dentro eu tenho a dúvida de que estou fazendo o que deveria fazer para mim ou não. Entende? E aí aqui eu volto mais uma vez no que a gente estava falando antes. Entenda o que é sucesso para você. Porque se você entender de fato o que é sucesso para você, por exemplo, o que é luxo, né? A palavra luxo me traz muito essa reflexão em relação ao sucesso. Porque luxo para muitas pessoas é, por exemplo, às vezes, sei lá, comer um caviar com espumante, né? Mas para outras pessoas é comer um cuscuz com salsicha ou uma comida mais simples, sabe? Que a gente encontra em muitos lugares, digamos assim, né? Mas que é deliciosa da mesma forma, né? Então, assim, o que é sucesso para você? Às vezes, se você der caviar com champanhe para uma pessoa que gosta de cuscuz, entende? Às vezes, se você der, sei lá, dinheiro para uma pessoa que gosta de ter uma privacidade, sabe? De ter uma vida mais simples, uma vida que não demanda tantos gastos, tantos investimentos, não vai fazer a menor diferença para aquela pessoa, né? Às vezes você vai oferecer... Quantas vezes a gente acha que é todo mundo que ama dinheiro, que gosta de luxo, de glamour? Não! Tem muita gente também que gosta da natureza, que gosta de viver no simples, que é desapegado às coisas materiais, entende? Então, o que é sucesso? E aí aqui a gente traz para você, mais uma vez, né? Para que você consiga entender qual caminho seguir. Um caminho mais alinhado a você, ao seu reconhecimento próprio, ou um caminho alinhado ao reconhecimento do outro. E aqui eu volto mais uma vez, né? Esse 7 de espadas no Tarot dos Arcanos, ele me traz muito uma questão de escolha, uma questão de decisão, tá? E é uma decisão que, uma vez que você entendeu o que é sucesso para você, você vai tomar essa decisão muito rápido, virginiano. Porque quando a gente entende aquilo que nos faz bem, aquilo que a gente valoriza e aquilo que a gente acredita, mesmo que o outro não aplauda, é aí que a gente é feliz, é aí que a gente está vivo. E é nesse caminho que a gente deve seguir, no caminho que nos traz vida, no caminho que nos traz felicidade para a gente, tá? Sempre que eu vivo à mercê da aprovação das outras pessoas, aqui não é o caso de vocês, não estou falando que vocês vivem, né, buscando a aprovação de ninguém, não é isso, porque aqui as outras pessoas estão te reconhecendo anyway, de qualquer maneira, mas é muito uma questão de todas as vezes que eu busco, né, que eu vivo, que eu tomo decisões baseado na aprovação do outro, ou então não querendo ser mal visto, ou então não querendo ser mal interpretado, ou então querendo ser... Uma coisa que me aconteceu, né? Uma coisa que me aconteceu, acho que foi anteontem. Eu estava andando, fui fazer uma caminhada, e aí na hora que eu estava quase chegando aqui perto de casa, encontrei 2 cachorros, né? Pularam alguma coisa, não sei se era um muro, não sei se era não sei o que era. 2 cachorros pularam um cercado, alguma coisa que tinha ali, e vieram na minha direção. Um cachorro muito grande e um cachorro muito pequeno. O cachorro pequeno ficou me olhando assim, rosnando. O grande ficou parado e o pequeno ficou me olhando, me rosnando, me rosnando. E aí naquele momento eu pensei, gente, eu vou dar um chute nesse cachorro ou eu vou ter compaixão dele? E aí eu falei, eu vou ter compaixão dele. Nisso que eu falei que eu vou ter compaixão dele, o cachorro não me veio, não me deu uma mordida na panturrilha.
Ou seja, tem muito remete muito essa mensagem aqui também, né? Porque toda vez que eu tenho compaixão demais do outro, eu acabo me machucando, né? Então, assim, eu preciso ter um pouco de compaixão, mas com um pouco de sabedoria, né? Para eu me defender, para eu fazer aquilo que é importante para mim. Entende? Não é entregar demais e acabar se perdendo nessa entrega, sabe? Se machucando, né? Que foi o que aconteceu comigo com o cachorro. Fiquei com dó demais do cachorro, o cachorro veio e me deu uma mordida. Imagina, se não fosse a minha calça, era uma calça bem de pelo, né? Porque aqui é inverno, tava bastante frio. Se não fosse isso, eu tinha ido para o hospital, sabe? Então, assim, tem hora que a gente precisa ter sabedoria, ser racional e fazer aquilo que é importante pra gente. Tá? Independente das consequências, independente de ser mal visto, independente de ser mal interpretado, tá bom? Vamos ver aqui o que mais, virginianos? Essa rainha de copas, hoje ela tá que tá, hein? E ela me traz uma questão dessa sabedoria interna que você tem. Virginiano, eu tô falando de possibilidades, tá? É como se... Muitas cartas. Mais uma só, por favor. É como se você tivesse uma opção, uma possibilidade. A carta do Sol para confirmar. É como se você tivesse uma possibilidade que você não vê tanto futuro, que você não vê tantas expectativas, que você tá com um passo atrás, que você não vê a carta da Lua, né? Aquilo que ainda está oculto, olha isso. Aquilo que ainda está oculto é uma possibilidade, às vezes é uma oportunidade profissional, às vezes é uma parceria, às vezes é uma pessoa, às vezes é alguma coisa. É alguma coisa que você está em dúvida aí, ou que se você ainda não tem essa dúvida vai surgir, mas que você não coloca tanto potencial assim, tá? Sobre essa situação. Mas isso te traz um autodesenvolvimento pessoal. E não esquece de uma coisa, isso também pode ser algo temporário. Então, assim, não pese demais as circunstâncias para te manter no mesmo lugar, baseado no medo de conhecer algo novo. Porque se algo novo pode não ser a porta principal, mas é o caminho oculto para algo muito maior, que vem na sequência disso. Entende? Posso estar falando aqui de, na sequência disso, você, por exemplo, tive essa proposta profissional, não sei se eu mudo de trabalho, não sei se eu aceito, ou então às vezes eu estou muito precisando de um trabalho, mas sinto que não é totalmente alinhado. Aqui tem uma questão muito que essas possibilidades que se apresentam te tiram do mesmo, te tiram de um momento de paralisação, entende? Muitas vezes pode ser questionador demais, pode ser doído, né? Porque quando a gente tem muitas possibilidades, se a gente não for um pouco objetivo, né? Que é o que a gente estava falando antes. Perdão. Perdão. Vamos lá, voltando. Se a gente não é um pouco mais objetivo nesse monte de opções, a gente acaba se perdendo mesmo. Né? As coisas ficam grandes demais, a gente não se acredita suficiente, vai ali se prendendo porque tem medo do desconhecido. Mas aqui para mim é muito claro isso. Um novo passo, um movimento que te tira da zona de conforto, um movimento que te tira do mesmo que não seja o melhor movimento, está te conduzindo a algo muito maior que você ainda não consegue ver. Entende? E esse algo maior, eu posso estar falando aqui de você conhecendo uma pessoa. Eu posso estar falando aqui de você se redescobrindo profissionalmente, de você encontrando uma nova forma de fazer o seu trabalho, um trabalho que você já faz há muito tempo, mas agora de uma forma mais autêntica, digamos assim, tá? Posso claramente aqui estar falando, por exemplo, eu tive uma oportunidade de ser promovido, mas para ser promovido vou ter que mudar de cidade, vou ter que mudar de estado. E aí você, ok, eu queria muito ser promovido, mas não sei se eu queria mudar de estado.
sei se eu queria mudar de cidade. Entende? Eu queria muito ter essa pessoa, mas eu não sei se eu queria ter essa pessoa nessas e nessas e nessas condições. Então, será de fato que você queria muito isso? Será de fato que isso era importante, era tão importante assim? Mas a vida te encoraja, digamos assim, a acreditar nesse pensamento. Mesmo com dúvida, mesmo com incerteza, mesmo com algumas inseguranças, mesmo sem ver todo o caminho, tá? Existe uma abundância muito grande depois da decisão de escolher. Se essa decisão é em relação à vida emocional, muito bom, porque aqui me mostra que você tem muita clareza, né, sobre aquilo que você quer, sobre pessoas que você gostaria de se relacionar, sobre no âmbito de relacionamentos, né, em relação até à própria família, por exemplo, você tem clareza, essa pessoa aqui é minha mãe, é meu pai, é meu tio, é minha avó, é meu irmão, mas não posso abrir tudo com essa pessoa. Ou então, é como se você tivesse muita clareza e seguridade emocional sobre as suas relações, né? Você sabe ali até que ponto você pode ir, até que ponto você vai entregar alguma coisa, até que ponto você vai deixar as coisas as claras para essas pessoas, até que ponto você pode se envolver e se entregar, tá? Agora, se essa dúvida for em relação a questões profissionais, tem uma questão aqui de você, muitas vezes, talvez se prender na ilusão de que poderia ser diferente, né? E isso acabar te paralisando. Por exemplo, escutei uma conversa que eu poderia ser transferido para outro lugar, ou então tive uma oportunidade de trabalho em um novo ambiente, num novo setor, enfim, tive a oportunidade de abrir o meu próprio negócio, né? Consegui finalmente estruturar o que eu precisava para dar o meu próprio passo com as minhas próprias pernas, digamos assim. Só que aqui tem uma questão de entender um pouco sobre o que é ilusão. De fato, eu queria isso, né? Antes de fazer essa mudança, se perguntar, de fato eu queria isso? Para que você não faça baseado na ilusão de que isso mudaria a sua vida, porque não necessariamente esse próximo passo vai mudar a sua vida, entende? Ele vai te conduzir a um momento de mudança muito grande, né? Como a gente já falou. Mas esse próximo passo ele não vai ser tão transformador quanto você acha que poderia ser, entende? Mas ele está te levando para um lugar de transformação muito grande, tá? Então, assim, não se perca na ilusão, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que você dê o primeiro passo, né? E fale, ok, vou fazer isso. Mas aí tem uma ilusão de que seja muito diferente daquilo que você... Tem uma ilusão de que é... Como que eu posso falar isso? Por exemplo, eu quero ir para tal lugar, e tal lugar é assim, 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 assado. Eu criei na minha cabeça, né? Que lá vai ser bom, que lá vai ser isso, que lá vai ser aquilo, e de repente você chega lá e não seja tudo isso. Só que isso seja algo temporário que vai te abrir a algo muito maior, entende? Não esqueça que isso seja algo temporário, mesmo que não supra todas as suas expectativas em relação ao que você gostaria que fosse, tá? Muitas coisas vêm não para nos dar aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente merece, mas para nos preparar para vivenciar aquilo que de fato a gente vai sustentar por um tempo maior na vida, tá? Então, é uma preparação. A carta do Sol fala um grande sim, né? Independente das situações aqui, é um grande sim. Lembrando que isso daí vai depender muito do que você sente também, né? Se você sente, por exemplo, eu estou falando de um relacionamento, mas é um relacionamento abusivo, um relacionamento não é desse tipo de relação que a gente está falando, tá? Então, aí, neste caso, se você internamente sente que não, talvez seja melhor uma leitura na sua própria energia. Mas, de um modo geral, se você sente que está alinhado com você, com o que você já vem sentindo, é uma mensagem para você, tá? Vamos pegar aqui, o que mais? Virginianos. Exatamente. Relacionamento, a rainha de copas com o 10 com a carta 10, né? O 10 a carta da roda da fortuna. Ou seja, a gente tem uma grande transformação,
tá? Uma grande transformação que, como eu disse, você já tem a maturidade para dar esse passo. Você já tem o conhecimento que é importante para vivenciar essa nova experiência, para vivenciar esse relacionamento de uma nova maneira. Às vezes saindo de um namoro e dando um passo para um casamento, às vezes saindo de uma ficada e dando um passo para um namoro, às vezes estou numa amizade ali, mas vou me permitir conhecer melhor esse amigo, sabe? Tem uma transformação dessa situação que traz crescimento e amadurecimento emocional, muito positivo. O Ás de Espadas com o 7 de Copas na sua vida profissional. Exatamente, perfeito, com o que a gente já vinha falando. A importância de ter clareza, a importância de não se prender na ilusão de que poderia ser diferente, sabe? É aceitar as coisas como são, ser racional. Ah, isso é assim? Ok, isso é assim, isso é temporário, eu vou passar por isso e vou continuar vivendo, vou continuar dando o meu melhor, vou continuar me desenvolvendo, buscando conhecimento, porque eu sei que isso é uma preparação, mas ainda assim é vida, então eu preciso viver, mesmo que seja uma preparação, eu não posso viver de qualquer maneira, né? Eu não posso viver pensando sempre naquilo que eu gostaria, que a vida vai começar quando eu tiver. Não, a vida é aqui agora. Mesmo que é uma preparação, isso que eu estou vivendo também já foi pensado antes como uma preparação, então eu preciso aproveitar. Porque senão eu nunca vivo a vida, eu estou sempre no futuro, eu estou sempre no tempo que não existe, digamos assim, tá? Então aqui é importante ser um pouco mais racional e menos emotivo na vida profissional. E a carta do Sol com o 7 de ouros, trazendo muito uma questão de, sim, é momento de confiar, é momento de continuar fazendo o seu melhor, tá? Acreditar na temporalidade das coisas e que se não aconteceu ainda, está te conduzindo para o grande acontecimento. Mas não deixe de viver, não deixe de aproveitar o agora, só para viver quando acontecer, quando eu estiver nesse trabalho, porque esse quando pode ser que não aconteça. Né? Às vezes essa próxima experiência que você vai vivenciar, ela vai te transformar de um jeito que você nem vai querer mais vivenciar aquele sonho que você achou que queria há 5 anos atrás. Você vai criar novos sonhos, entende? E é assim que a vida vai acontecendo. Né? A gente vai mudando dentro e vai mudando do lado de fora também a nossa realidade. Vamos ver aqui o que mais? Uma mensagem final? Virginianos, vou pegar aqui com o oráculo da natureza. Ó, lembra que eu falei a carta do casamento com a carta de estar tudo bem, está tudo certo, né? Tudo tá certo. Não se preocupe. Lembra que eu falei aqui na sua vida de emoção, de um movimento trazendo transformação, digamos assim, a roda da fortuna, um movimento, é como se a roda gira para te mostrar uma nova face, uma face mais amadurecida de si mesmo, uma face mais autêntica emocionalmente falando, mais segura, né? A carta do casamento também me representa essa energia, porque é quando eu saio de algo mais instável e começo a vivenciar aquilo que é mais duradouro. Uma vez que você casa com alguém, a intenção é passar uma vida toda juntos, né? Então assim, quando eu trago essa transformação, é uma transformação que vai refletir em toda a sua história de vida, tá? É algo que se transforma hoje na sua vida, mas que às vezes não hoje, mas nos próximos dias, a partir deste momento, digamos assim, ou então você já está vivenciando isso, porque isso já está na sua energia, vivenciando uma transformação autêntica de desenvolvimento emocional, digamos assim, que vai refletir em toda a sua história. Nessa situação aqui, não tenha medo de deixar situações, de deixar versões suas, de deixar pessoas, de deixar padrões, digamos assim, para trás, tá? Vai ser muito importante aqui que você respeite a si mesmo, entenda aquilo que é importante para você e faça os passos e dê os seus próximos passos com mais confiança, sabe? De que está tudo bem de dentro para fora. Né? A gente está aprendendo, a gente está aqui vivendo e que um casamento ele transforma a minha vida aos poucos, mas ele não é o casamento que eu digo, né, algo quando você se alinha e se associa a algo longevo, né, algo que você quer projetar para toda a vida, e aqui se eu não estou falando de um casamento, posso estar falando de uma oportunidade profissional que vai transformar a sua vida e que você vai viver esse propósito profissional até o fim, né, dos seus dias, enfim. Quando a gente traz isso para, né, dessa questão mais estruturada, aqui diz muito sobre você
ter paciência também com os processos, sabe? Porque se é algo que você vai vivenciar a longo prazo, por que querer transformar tudo agora? Né? Às vezes, quero casar com essa pessoa, mas aí eu já quero mudar isso, quero mudar aquilo, quero mudar isso, quero que a pessoa muda isso, quero que faz isso. Não, é um processo que vai acontecendo aos poucos, sabe? Tudo que é longevo tem que ter uma paciência ali, esse 7 de ouros aqui, né? É o momento onde você vai entendendo o tempo de cada coisa, tá? Não adianta querer, casei, então quero casar, mas quero que a pessoa seja essa pessoa. Não, é o momento de entender o que pode ser transformado a dois, eu quero estruturar esse trabalho, o que pode ser estruturado, sabe, aos poucos, para que eu consiga vivenciar isso, mas que eu também não deixe de perder o meu aqui e agora. Tá? A vida, o que me traz muito aqui não perca a vida sempre querendo construir algo enquanto você perde a vida, né? Perde o viver, digamos assim. Combinado, virginianos? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita pela sua presença. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar e a compartilhar esse vídeo. Essa interação aqui é muito bem-vinda e muito importante. Gratidão, gratidão mais uma vez. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.